Sejam bem-vindos ao podcast da EduERJ. O entrevistado deste episódio é Marcelo Brandão Matos, doutor em Letras pela Universidade Federal Fluminense. Ele é autor do livro A Geração da Distopia, Representações da Angolanidade para a Prosa Contemporânea de Luandino Vieira, Pepe Tela e João Melo. Oi, professor, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui para esta conversa. Olá, tudo bem? Prazer é meu. Quero agradecer aqui a todo o suporte da editora da UERJ, que tem sido fantástico em todos os pontos, do início ao fim do processo, e dar um alô aqui para quem está nos ouvindo. Como surgiu o interesse por pesquisar as obras literárias angolanas contemporâneas? Bem, eu vou dividir essa resposta em dois blocos. Primeiro, assim, pensar o meu interesse na África, propriamente, né? O meu interesse na África, ao longo do meu percurso acadêmico, né, surgiu, curiosamente, numa tentativa de entender melhor o Brasil. Estudando a pós-colonialidade e lendo que os teóricos, principalmente sul-americanos, né, o Walter Mignolo, argentino, o Quijano, peruano, o Canclini, também argentino, o nosso Silviano Santiago, me instigou a procurar fazer aquilo que eles nos provocam, né, pensando que a colonialidade vai além da questão política. Há uma colonialidade do poder que transcende a política e uma colonialidade do saber. Então, muitas vezes a gente se limita, em termos de conhecimento, a uma corrente predominante que vem de um lugar que não é necessariamente o nosso. Então, eu, fazendo esse percurso assim, acadêmico, até intelectual, eu pensei, poxa, não dá para entender o Brasil sem ir à África, né? Porque nós somos muito africanos na cultura, no jeito que nos portamos, no comportamento, esse humor, né? essa fala, essa língua portuguesa mais oral, mais vocálica, enfim, nós somos muito. Então me deu muita vontade de ir à África, e eu tive o privilégio de ser aluno ainda na graduação da professora Laura Padilha, que é uma das grandes cabeças dos estudos africanos, né? Principalmente na área da literatura de língua portuguesa, e ali me encantei e já busquei, né? Mas aí tem essa outra parte da pergunta sua, que é assim, por que a Angola contemporânea? Então, vou tentar ser breve, mas é algo importante. No meu percurso já acadêmico, em que eu já iniciava os estudos, já me preparava, inclusive, para fazer aí a minha pós-graduação, né? A minha visão de África era ainda dos primeiros momentos da literatura africana, que era de afirmação, de busca por uma identidade que estava muito ligada a um projeto de luta por independência e, portanto, a um projeto de utopia, né? A um projeto de construção, um projeto de unidade, de busca por essa unificação de forças contra o inimigo invasor. Era uma literatura que buscava, né, essa frente. Até que me chegou às mãos, inclusive pela professora Carmen Tindó, da UFRJ, me chegou às mãos o romance O Livro dos Rios, de Luandino Vieira. Eu já estudava Luandino. Eu estudava o Luandino de Luanda, que é um livro, talvez o primeiro de expressão assim, dessa nova fase, mas da fase política, a fase da utopia, vamos chamar, né? Um livro premiado, e que falava desta Angola unificada, nessa Angola em busca de um sentido próprio, né? E na luta pela sua independência. E aí, eu segui, né, nessa linha, através da leitura de livros de Luandino Vieira, e ele, em 75, né, que é o ano da independência, o Luandino interrompe a sua sequência de produção literária e faz uma espécie de silêncio, um jejum literário, que é sempre muito instigante para o pesquisador. Por que esse homem parou de escrever? O que será que está em jogo nesse silêncio, né? O que ele diz com esse silêncio?
E aí, de repente, ele publica o Livro dos Rios, trazendo ali um novo Luandino, quer dizer, um novo Luandino, uma obra nova de um mesmo Luandino que repensava diversos valores, né? E trazia essa ideia de uma desconstrução da utopia, alguma coisa que já desconfiava do projeto, já desconfiava do sonho. E quando eu li aquilo, eu levei um susto. E fazendo uma análise daquele instante literário, eu falei, caramba, ele não está sozinho. Há outros escritores fazendo a mesma coisa. Então eu fui buscar essa produção de novos sentidos, né, que eu delimitei a partir das guerras, porque tem a Guerra de Independência, depois tem a Guerra Civil. Em 2002 é que Angola está, digamos assim, livre das guerras. E aí eu delimitei, eu acho que a partir deste momento há uma nova literatura que nasce em Angola e que precisa ser estudada para ressignificar, né, para ser uma nova fase nos estudos da literatura angolana. Você diz na introdução que o título Geração da Distopia é uma referência a um livro de Pepe Tela. Você poderia nos explicar o porquê dessa escolha para o título? Vou seguir naquilo que eu estava dizendo, né? Eu percebi que havia na produção literária daquele momento que eu pesquisava, que era, vou chamar assim, né, o século XXI, o início do século XXI, eu percebi que havia ali uma outra geração, no sentido de um outro tempo de enunciação, um outro tempo de representação, né? E aí foi curioso, eu vou contar rapidamente uma historinha. A Laura Padilha, né, a professora Laura Padilha, que eu citei como tendo sido a pessoa assim, que me deu um start, né, que me acendeu a chama para os estudos africanos, ela acabou sendo a minha orientadora. E aí eu passava do mestrado para o doutorado, né, fui duplamente orientado por ela, o que é um grande privilégio, foi um grande privilégio. E nós estávamos indo juntos para o lançamento do livro do Pepe Tela na Livraria Argumento. Era o livro O Planalto e a Estepe, que acabou entrando também, né, nos estudos da minha tese, que virou esse livro. Então, eu comecei a comentar com ela, por quê? Porque essas observações que eu fiz a respeito da produção do Luandino, o Livro dos Rios me recolocou, vamos dizer assim, nos estudos literários angolanos, africanos, e eu fiz disso um estudo primeiro, né, que foi a minha dissertação de mestrado. E aí eu sempre, como eu tinha dito anteriormente, eu sempre vi que Luandino não estava sozinho e que naquele momento eu falaria de Luandino porque era preciso falar deste silêncio, falar desse histórico de produção de um dos grandes, né, grandes escritores, imensos escritores angolanos. Mas, na sequência, eu falei, bem, agora eu quero explorar esse coletivo, agora eu quero falar desse grupo, né? E aí nós estávamos indo, né, eu sou de Niterói, nós somos de Niterói, estávamos na ponte, eu dirigindo, ela ao meu lado, e eu disse, Laura, eu quero fazer um projeto de doutorado que faça uma ampliação daquilo que eu apresentei no mestrado, trazendo outros escritores, porque eu percebo que a questão de Luandino não é um fato isolado, não é uma voz única, né? É um grupo, é um coro, é uma geração. E a gente indo para o lançamento do Pepe Tela, saiu assim, uma geração, aí eu disse, da distopia. Ela me olhou, né, com os olhos brilhantes, né? Isso é bom, né? E aí eu cheguei lá, né? Fui falar com o Pepe Tela, ainda por cima, braço dado com Laura Padilha, que é amiga dele. E aí aproveitei e disse a ele, olha, tive uma ideia e quero fazer um estudo, né, uma pesquisa grande que vai se chamar
que vai falar sobre a distopia, e eu gostaria que se chamasse A Geração da Distopia. Você me autoriza? E aí ele riu, como quem diz, não preciso, mas eu quis fazer essa quase que homenagem ali, e assim nasceu A Geração da Distopia. A distopia é exatamente esse desencanto, esse revés da utopia, né? Essa ruína, essa decomposição de uma construção que foi o projeto da utopia. Quem são os maiores expoentes da geração da distopia e quais características de suas criações literárias? Bem, essa pergunta não é simples, mas eu vou tentar responder. Porque a geração da utopia, a geração da distopia que eu proponho não é um grupo fechado, né? Não é uma escola de autores afinados tematicamente num período em que há outras produções. Eu observei que era, de fato, um tempo de enunciação, né? Era um movimento literário de autores que tinham a marca de um tempo e que falavam daquele tempo, né? Então, nesse sentido, eu ousaria dizer que toda a produção do século XXI em Angola tem sinais de distopia. Então, o que eu poderia dizer é assim: há grandes autores não apenas da distopia, mas deste tempo, deste momento, né? Eu acho que Luandino Vieira, Pepe Tela são grandes nomes, né? São autores que também foram militantes, guerrilheiros em determinado sentido. O Pepe Tela, literalmente, o Luandino, em termos intelectuais, o Luandino passou grande parte da sua vida preso pelas lutas, né? Pela militância. O Manuel Rui também, que é um militante, um cara muito representativo da linguagem angolana, da oralidade, né? Uma língua, uma escrita que pretende ser mais comprometida com a voz, fazendo referência, inclusive, à grande obra de Laura Padilha, Entre Voz e Letra. O João Melo, que é um sujeito que veio do jornalismo e tem uma literatura meio com ares de cronista, ele é um sujeito que pensa muito a realidade, ele é crítico sobre a realidade. O Agualusa, né, que é talvez um dos escritores angolanos que mais se internacionalizou, no sentido de, né, ser reconhecido e dialogar mais com o mundo a partir do que escreve, e também com uma visão crítica fraturada, distópica, né? O Rui Duarte de Carvalho, já falecido, que tem uma trilogia que né, Os Papéis do Inglês, depois As Paisagens Propícias, depois A Terceira Metade, são romances em trilogia que trazem muito forte também essa noção de distopia. Inclusive, já antecipo que eu tinha planejado que ele fizesse parte do meu corpus, mas eu tive que fazer cortes, evidentemente, porque a gente quer abraçar o mundo, mas não dá conta, né? E eu diria também o Ondiak, um escritor mais jovem do que esses outros, e que tem também uma literatura comprometida aí com esses novos sentidos, com esse entendimento de uma reconstrução a partir dos cacos, né? A partir da ruína. Tem uma literatura uma produção literária infanto-juvenil muito forte. Isso difere um pouco dos outros, não que os outros não tenham, mas ele tem um volume maior de produção. E há outros contemporâneos, assim, bem mais jovens, uma geração novíssima, mas eu elencaria aí esses que eu falei, que eu acho que são muito significativos, que caberiam bem. Se eu pudesse fazer uma grande ampliação da geração, eu colocaria esses nomes representativos desse momento literário angolano. Antes da independência de Angola, havia uma literatura que refletia um tom de otimismo. Como os valores da literatura dessa época são contestados pelos escritores da geração da distopia? Bem, eu não diria contestados, eu diria repensados, ressignificados, não é uma palavra que a gente usa muito hoje. A luta, ela requer unidade, né?
quem luta contra um grupo, vamos colocar assim grosseiramente, né? Os inimigos, né? Os outros. Há necessariamente na luta uma ideia de nós e dos outros, uma ideia de locais, né? Ou de uma cultura autóctone, e dos estrangeiros, aquilo que invade, o que vem de fora, né? No caso da luta colonial, também fortemente também a noção do negro africano, né, em luta contra o branco europeu, o branco colonizador, a ideia de justiça contra a ideia de opressão, a ideia da pobreza contra a ideia de exploração, né, de riquezas. Então, isso tudo fez parte desse momento de utopia e é verdade, né? E havia também uma necessidade disso. A questão é que no pós-independência, todo projeto de utopia, né, a utopia, não é à toa que a utopia é uma ilha, né? A utopia está fora da realidade, em certo sentido, né? O sonho ele vai sempre esbarrar em limitações do mundo real. Então, houve um desencanto em vários sentidos, assim. E aí, intelectualmente, algo que acabou contaminando a literatura, acabou sendo levado para a representação literária, era assim, cadê a distribuição de renda pela qual tanto lutamos, né? E os angolanos agora que enriqueceram e que inclusive venderam nossas riquezas ao capital estrangeiro e se associaram ou viraram mega empresários que agora exploram também a mão de obra, né? E os irmãos que se matam? A guerra civil trouxe muito essa questão, né? Angolano brigando e matando e torturando angolano, né? Não havia uma unidade, não éramos nós. E o respeito às etnias minoritárias? E as etnias que ficaram fora do poder? Porque há vários grupos étnicos em Angola, e quem ganhou a independência foram dois, na verdade, né? Que acabaram duelando na Guerra Civil. Mas e os outros, né? Não haverá espaço para eles, né? E essas questões todas foram fazendo um repensar. Será que não há brancos que lutaram do nosso lado? Será que não há portugueses que merecem o nosso respeito? Porque também lá lutaram contra o salazarismo e não são afinados com a opressão, ao contrário, né? Então, houve um novo momento em que, após um cessar-fogo, vamos chamar assim, uma poeira, um baixar a poeira, novos sentidos puderam ser enxergados que eram um pouco ocultados pela urgência da luta, que compõe um exército que marcha, que não para, porque a luta não permite reflexões existenciais né, e eu diria até relativizações. Será? Dúvidas. Se você tiver dúvida na guerra, né, você não chega. Então, esse outro momento é um momento em que a poeira baixa e as certezas vão sendo refeitas, repensadas, surgem as dúvidas, surgem os conflitos internos, né? Então, é mais ou menos esse jogo aí de antíteses, né? Esse jogo que vai da utopia para a distopia. Seu livro aborda 3 autores, Luandino Vieira, Pepe Tela e João Melo. Gostaria que você falasse um pouco de cada um deles e das obras que você analisou. Certo. Antes, eu vou reafirmar aquilo que eu já disse anteriormente. Não foi fácil chegar aos 3. Porque a gente, quando pesquisa, quer abraçar o mundo, a gente quer, né? Ainda mais essa ideia que me surgiu, falar de uma geração. Eu falei, olha, eu quero geral, né? Eu quero muita gente nesse grupo. E aí, claro, a gente vai esbarrando em limitações que são da ordem acadêmica, né? Prática, tempo, investimento, enfim, né? E aí, até em diálogo aí com a minha orientadora e com outras pessoas que me apoiaram e com quem eu fui dialogando, né? Porque um projeto de pesquisa exige muito diálogo. E aí me disseram, olha, tá demais, né? Porque quem que eu pensava? Além do Luandino, do Pepe Tela e do João Melo, eu achava que era muito importante ter o Manuel Rui, né?
achava que era muito importante ter o Rui Duarte de Carvalho e o Agualusa. Achava que eu precisava desse timão aí. E aí percebi o seguinte, não dá para todo mundo. Qual é o tamanho que cabe? Qual é o corpus que eu acho que eu dou conta? E aí, depois de muito pensar, de definir, são 3. Tá, então vou definir. Quem são os 3? Bem, eu não podia deixar de fora o Luandino Vieira, pelo motivo que eu já expliquei aqui. Ele é que me motivou, ele é que me fez enxergar a distopia através do Livro dos Rios e do que o livro significou na história bibliográfica dele, né? Ele faz um silêncio e esse novo livro traz questões que refazem, quase uma revisão do outro Luandino. Eu falei, caramba, tenho que ir a esse livro. Basicamente, o que o Livro dos Rios vai fazer, né? O Livro dos Rios tem um guerrilheiro que, ao contrário daqueles guerrilheiros da luta da Era da Certeza, está em crise. Ele a tal ponto está em crise que ele já não sabe mais quem ele é, que nome ele tem, porque ele teve 3 nomes ao longo da sua trajetória, e, curiosamente, cada nome desse está associado a uma figura paterna, entre aspas, né? Porque ele se vê nas memórias, né? É um livro em que o personagem resgata, o discurso é feito pelo resgate da memória, das histórias, né, que vêm em memória, e ele então vai repensar o seguinte, o projeto, como eu disse, de unificação, né, ou a geração da utopia, precisou unificar. E isso era muito representado na produção literária de Luandino por alguns símbolos. A árvore, né, que inclusive tem uma representação espiritual na África, porque na África os espíritos ficam depois da morte ficam depositados em árvores, né? Luanda, como uma cidade que concentrava ali, né, uma espécie de centro das atuações, o rio Kwanza, que é um caudaloso, né, um grande rio angolano. Então, essas representações unificavam. O que o Luandino vai fazer no Livro dos Rios? Ele vai multiplicar os rios, a floresta, quer dizer, já não é mais um rio, são muitos rios. Ele começa o livro dizendo, são rios demais, né? Ele já não vai falar de uma paisagem, de uma árvore, mas de paisagens em que há muitas geografias e muitas representações, né? Ele já não vai falar mais do velho como a representação daquilo que a tradição preserva, né? Na literatura da utopia, o velho é simbolicamente aquilo que já estava antes do colonizador, né? Simbolicamente. E agora, o personagem principal, através da memória, como eu disse, vai buscar sua identidade a partir de 3 referências. O velho, que é o avô, pescador da terra, né? Que fala quimbundo, que é a língua antes do colonizador. O pai, que é um negro assimilado, né? Ou seja, alguém que se aproximou do mundo colonial, que aceitou o mundo colonial como uma nova realidade, e o amigo e patrão português, branco. Então isso é muito novo, né? Um homem com crise de identidade que tem referências para compor essa identidade, e uma delas é um português branco. Então isso é absolutamente ousado, acho que isso explica um pouco o meu susto. Na sequência, o Luandino faz o Livro dos Guerrilheiros. O Livro dos Rios faz parte de uma trilogia que ele prometeu, mas eu brinco que ele nos enganou, porque ele fez o primeiro, o segundo, o terceiro, acho que não vai nascer nunca. Mas, enfim, o Livro dos Guerrilheiros é um momento em que esse mesmo personagem começa... Eu falo no texto que eu analisei, que é como, pensando uma questão meio freudiana, né? Ele sai das figuras paternas do Livro dos Rios e vai para as figuras fraternas no Livro dos Guerrilheiros. Ele vai buscar referência nos amigos, que são muitos e muito diferentes. Então, o Livro dos Guerrilheiros é muito mais desconstruído ainda do que o primeiro
livro, né? Eu tenho um amigo que disse para mim na época, assim, cara, como é que você vai juntar isso? Porque não dá nem para dizer que é um romance. É mais desconstruído do que James Joyce. Ele brincou comigo assim. Realmente é um livro bem desconstruído, difícil de ler, inclusive, né? Porque ele é um álbum de retratos, ele é uma colcha de retalhos, que são essas memórias afetivas dos gays, né? Aí o Pepe Tela, porque o Pepe Tela também não podia deixar de fora, porque ele batizou, né? Ele é o autor da geração da utopia e também passou, né? Ele migrou, vou chamar assim, só que ele não fez a passagem abrupta, como Luan Dino fez através do Tempo de Silêncio, mas aos poucos o Pepe Tela também vai decompondo, saindo do lugar da utopia, da unidade, do sonho, e vai também desconstruindo aqueles ideais, desconstruindo a imagem, a identidade, desconstruindo isso tudo, né? Então, o que eu do Pepe Tela, eu usei O Quase Fim do Mundo, que é um romance em que ele vai encenar ficticiamente, claro, uma história de um mundo que acabou, quase acabou, por força do fanatismo de determinadas figuras, né, com motivações religiosas, fundamentalistas, uma coisa que a gente quase não conhece, né? Vamos combinar. E a África não foi extinta, quer dizer, alguns africanos sobreviveram porque, vou dar um spoiler aqui, mas tudo bem, porque esqueceram da África, né? No plano de destruição, eles esqueceram de apontar a destruição para a África. Então a África sobrevive e vai reconstruir o mundo, né? O que é simbolicamente muito bonito, porque o mundo começa na África, a gente sabe disso, né? Agora, o Pepe Tela, na distopia, o Pepe Tela traz um componente muito importante, muito interessante, que é o transbordamento de Angola. É como se a nova identidade angolana já não cabesse mais em Angola, né? É uma Angola que tem que dialogar com a África, é uma África que tem que dialogar com o mundo. Então, a pluralidade em Pepe Tela aparece muito com essa internacionalização do sujeito angolano, né? E do quanto isso representa para o mundo. É uma coisa muito interessante. O outro romance é O Planalto e a Estepe, que é aquele que eu comentei que eu fui no lançamento, e que fala de uma história de amor impossível, né, de um angolano com uma mongol, e essa história ela é narrada com a história de Angola como pano de fundo, e os personagens vão vivendo conflitos amorosos a partir de todos os problemas vividos, da repressão no momento da luta pela independência, ao susto e a traição da guerra civil, e depois, no momento de pós-independência, em que o projeto não se cumpriu, os sonhos foram, eu não diria fracassados, mas foram incompletos, né, vamos dizer assim. Então, é um livro que traz muito a narração da distopia, né, em que momento a distopia aparece, e que também tem essa representação múltipla, porque o personagem angolano ele vai viver grande parte da sua vida num quarto com mais 3 africanos de lugares diferentes, que buscam ali afinidades, mas que também encontram diferenças profundas, que falam da dificuldade de se acreditar na tal unidade, né, tão importante ali no projeto de luta, como eu disse anteriormente. Bem, depois, João Melo. João Melo, a história é interessante. João Melo, como eu disse, é um jornalista. João Melo conhece muito o Brasil. A formação acadêmica do João Melo foi na UF e na UFRJ. E ele, mais jovem do que os outros dois, começa a escrever poesia, depois vai para a prosa através de contos,
né? Em 2001, ele lança a coletânea de contos que eu trago para o Corpus, né? Que se chama Filhos da Pátria. Eu me lembro que quando eu li Filhos da Pátria, vejam, anterior, a minha leitura foi anterior a esse susto que eu tive com o Livro dos Rios e tudo que ele produziu, né, de novos sentidos. Mas já havia ali, em João Melo, nos Filhos da Pátria, um sujeito absolutamente crítico, desiludido, cético, irônico. Eu me lembro que quando eu li Filhos da Pátria, eu levei um susto também. Mas eu não diria que do mesmo tamanho do susto que eu levei com o Andino, mas eu falei, ué, isso da África? Mas aí, acho que por preconceito meu, eu pensei assim, ele já está muito brasileiro, ele veio ao Brasil, já conhece muito, ele está falando com olhos, ele não está, é uma coisa meio... Eu acreditei que fosse uma coisa meio solta, mas de repente, quando eu li Luandino, esse novo Luandino, vou chamar assim, e tive esse susto, eu disse assim, na hora me veio, caramba, era isso que o João Melo estava dizendo o tempo todo. Então eu brinquei com Laura Padilha, porque quando eu fiz a seleção de corpos, ela ficou me ajudando a pensar, né? E eu coloquei o João Melo no lugar de medalhões, né? Eu tirei o Manuel Rui para colocar o João Melo, tirei o Agualusa, mas aí eu disse não que ele não seja um grande escritor, mas os outros têm um volume de produção, tem mais na história, no cânone da literatura angolana. E aí eu disse para a Laura assim, olha, se eu não colocar o João Melo como no corpus literário, eu vou ter que colocá-lo como pesquisa bibliográfica, como referência bibliográfica, porque muitas coisas que eu quero dizer ele já disse através dos seus narradores críticos, como eu disse, com aquele teor meio jornalístico, sendo ele também um jornalista. É literatura, não estou dizendo que não é ficção, mas o tom dele é de cronista um pouco, né? E o último, de João Melo e do meu corpus, é um livro, um outro coletâneo que ele lança, chamado O Homem que Não Tira o Palito da Boca. E que eu achei interessante trazer, porque aqui João Melo faz aquilo que também Pepe Tela faz, que é sair de Angola para entender Angola. Os personagens já vão viajar no mundo, vêm ao Brasil, vão aos Estados Unidos, e a identidade angolana vai ser pensada num cenário global e em trânsitos, né? Que eu acho que é algo muito simbólico também para a distopia, essa ideia de que há um trânsito produzindo sentidos e não a fixidez, né? E não necessariamente alguma coisa enraizada apenas. Luandino Vieira, Pepe Tela e João Melo, no passado foram militantes políticos. Você acredita que para eles a literatura surge da desilusão com um projeto político ou, pelo contrário, representa uma nova oportunidade para expressar seus ideais? Bem, eu diria o seguinte, não é que a literatura surja da desilusão ou surja pela desilusão. Eu acho que a literatura surge e ela revela a desilusão. Né? Acho que a literatura é uma vontade de se inscrever no mundo, né? É aquilo que eu vou... É a ocupação de espaço no mundo do pensamento, no mundo da comunicação, no mundo da arte. Então, o que eu digo é aquilo que eu tenho para dizer, né? Então, eu acho que aí, nesse sentido, a desilusão aparece, né? Mas a desilusão é, sim, uma nova oportunidade para as ideias. Porque a desilusão nasce como... A desilusão aparece como uma provocação para sair dela, como uma vontade de compartilhar reflexões para buscar caminhos que nos tirem da desilusão. Na sua opinião, como as obras de Luandino, Pepe Tela e João Melo ajudam a pautar os debates sobre a negritude e a identidade africana nos dias de hoje? Esta é uma pergunta complexa, eu tentarei ser bem objetivo, mas não é simples. Pelo seguinte, não é simples e às vezes dá trabalho, porque a gente precisa pensar o seguinte, o conceito de negritude é um conceito de fora da África, né? O Walter Mignolo tem uma frase importante para se pensar isso que eu estou dizendo, que é o seguinte, não sei se eu vou trocar as palavras, mas é mais ou menos o seguinte,
Não havia índios nas Américas, nem negros na África, antes da chegada dos europeus. O conceito de negritude, assim como o conceito indígena, nasce pelo estranhamento, pelo preconceito e por um projeto de dominação, né? É o colonizador, é o europeu que chega, que olha e vê uma unidade onde não havia. O que havia na África, e agora especificamente em Angola, eram etnias, eram grupos, populações, que nem muitas vezes eram amigas, né? Que assim, não havia essa tal unidade. Então, isso rebate na África, sobretudo a partir dos intelectuais, né? Os intelectuais africanos que vão à Europa, né, e sabem da importância da intelectualidade, né, para a política, né, para a militância, para a luta, eles entendem a importância, né, desse conceito, dessa unidade. E há também, claro, o sentido da negritude, que é a da exclusão colonial, né? Porque esse conceito não é criado só pelo olhar, não é só uma chegada dizendo vocês são diferentes pelo tom de pele, eu vou chamá-los negros por oposição àquilo que eu sou, né? Quem dera fosse só isso, né? Fosse só uma vitrine de um contraste. É dominação, como eu disse, né? Então, eles começam a vivenciar o preconceito e entender a raça pelo racismo. Mas, na história africana, na história angolana, existe ainda, e até os dias de hoje, né, a noção plural das etnias, né? Que, inclusive, produziu, em parte, né? Claro que a Guerra Civil tem um componente político, da Guerra Fria, tem questões econômicas, mas tem uma base étnica também, né? Pensando a sua pergunta, né? Nos dias de hoje, de que forma isso pode ser trazido, né? Quais são as questões evocadas por essa produção literária? É porque há um repensar que, inclusive, chega à questão racial, no sentido, por exemplo, de questionar o lugar do branco, questionar o lugar do mulato, que para eles isso é uma diferença, né? Nas diásporas, para, por exemplo, o movimento negro que a gente conhece no Brasil, nos Estados Unidos, na França, é importante unificar a negritude, incluindo a mestiçagem, né? Para tirar aquela ideia de colorismo, é muito importante. Na África, a história é um pouco diferente, porque lá o mulato também teve privilégio, comparativamente, né? Então, tem essas questões. Eu acho que por isso que eu digo que há que se ter coragem, porque a gente tem que ler isso tudo sem desejar retirar dali só discursos políticos, né? Mas entender novas realidades que possam ou não fazer sentido aqui e lá, né? Por exemplo, te dar um exemplo que é estranhíssimo para a gente. Na Angola contemporânea, fala-se hoje de racismo contra branco, que é uma coisa que para nós chega a arrepiar, né? A gente não admite isso, não, pelo amor de Deus, não existe isso. Mas para eles, porque é uma outra realidade em que, por exemplo, o poder está muito econômico, político, cultural até, está também com os negros, então eles têm uma outra visão sobre isso. Ou seja, a gente tem que encarar tudo isso corajosamente para a gente entender novas realidades e tirar dali reflexões profundas. Esse caráter distópico da literatura angolana encontra paralelos com outras realidades mundiais? Totalmente. Né? Isso eu trago, inclusive, no livro. É um momento. Pode ser coincidência ou não, porque tem ali a distopia angolana, ela tem uma história local, né? Mas há um desencanto também em grande parte do mundo, né? Um desencanto com os sonhos que também existiram de
igualdade, justiça, né? Então, assim, também no Brasil há um desencanto. Né? Se a gente acompanha a história recente do Brasil, as diretas já, a Constituinte, né? A Constituição Cidadã, aquilo tudo tinha um sonho também. Depois a gente está vendo que não é, tem coligações, tem, né, tem corrupção, tem brutalidade, agora tem negacionismo, tem, né? Você vai para os Estados Unidos, aquele sonho do American Dream, né? Do American Way of Life, caiu por terra, ninguém mais acredita naquilo, né? E o movimento Black Lives Matter traz com muita força isso para o mundo. Os processos de intolerância no mundo todo, mas na Europa, né, contra os imigrantes, o fascismo ressurgindo aí através de lideranças autocráticas, né, da extrema-direita. Quer dizer, há desencantos. E agora a pandemia. Né? Como nós estamos desencantados com governos e cidadãos, né? Então, acho que sim, há uma distopia em diálogo neste momento. É possível Angola recuperar a esperança de dias melhores e, ao mesmo tempo, continuar produzindo literatura de qualidade? Sim. Eu acho... E isso é até uma coisa importante, que talvez seja quase uma correção. Né? A distopia não é a perda total da esperança, mas só um outro movimento de desconstrução da utopia. Mas eu diria que sem esperança não há discurso. Sem esperança não há arte. Né? E eu falo disso, eu falei tanto do Silêncio de Luandino, né? Desesperançado ele estava quando não escrevia. Quando volta a escrever, já há uma esperança. Ele vai falar da desesperança, mas essa fala da desesperança é para produzir caminhos para novos sonhos, para novas construções, né? Novas unidades, mesmo que com a consciência da pluralidade. Né? Acho que, definitivamente, sim. Acho que há uma esperança que produz sentidos ainda, inclusive nas literaturas, e acho que a literatura angolana segue com muita qualidade, com esses grandes nomes aí que eu falei, e com jovens escritores, alguns que eu não falei, porque são mais da poesia, Paula Tavares, Isabel Ferreira, né? a Alda Lara, falecida, aí eu, claro, não me referi aos de outra geração, mas tem jovens produzindo uma literatura de muita qualidade, que vão aí ainda, que eu pretendo estudar ainda, que vão, né? Eu fiz, por enquanto, só leituras da Yara Monteiro, de Jaimila Pereira de Almeida, o Henrique Sungo, enfim, tem uma geração muito boa, de qualidade, produzindo uma literatura que já não é a da utopia, mas que ainda tem sonho. Professor Marcelo, algo mais que você gostaria de dizer aos nossos ouvintes a respeito do seu livro? Olha, para terminar, eu diria o seguinte, que esse é um livro não só para quem conhece e gosta da literatura angolana contemporânea, mas eu acho que é um livro para quem gosta de pensar as questões políticas, culturais, que nos ajudam a entender o país que a gente vive, o mundo em que a gente está, sabe? Eu acho que a África, ela é simbólica para uma geopolítica global. Há um lugar da África, simbolicamente, que está no Brasil, né? Que está nas Américas, que está nos Estados Unidos, né? A gente está hoje, né? Eu não consigo deixar de pensar na tragédia do congolês que foi assassinado brutalmente. Quer dizer, o que é isso? Se não a mesma brutalidade que a literatura revela há tanto tempo, né? Acho que acho que o recado dessa pesquisa, que está materializada nesse livro, é que a gente precisa pensar que há um perverso jogo de poderes em que a África representa ali, né, a opressão, a injustiça, a pobreza, a exploração, mas isso está no mundo todo, isso está nas relações humanas, está nas relações diplomáticas, está nas relações sociais, né? E o caminho é a empatia, né? O caminho, e aí é o sonho, né? A minha pesquisa sobre distopia, mas ela também tem crença, né? Eu não faria uma pesquisa sobre distopia
para terminar no desencanto, né? É um chamamento. Nós precisamos, sabe aquela coisa de ninguém largar a mão de ninguém? A gente precisa encontrar esse caminho de novo, porque a gente ainda tem muita luta, né? E vamos olhar para o Brasil, a gente tem a luta contra a pobreza e a fome, a gente tem a luta contra o racismo, a gente tem a luta contra a misoginia, a luta contra a homofobia, a gente tem a transfobia. Então, assim, eu acho que é isso, é uma convocação para que a gente continue acreditando nas pessoas, mas que pense na necessidade de luta contra as opressões que nos afligem. A entrevista vai ficando por aqui. Desejamos sucesso para o livro A Geração da Distopia, Representações da Angolanidade na Prosa Contemporânea, de Luandino Vieira, Pepetela e João Melo. Muito obrigada, professor Marcelo Matos, por ter participado do nosso podcast. Obrigado a vocês. Um abraço a todos. Para adquirir essa publicação da EduERJ, acesse www.eduerj.com. Para ficar por dentro das novidades, siga-nos nas redes sociais, @EduERJ no Twitter, Instagram e Facebook. Agradecemos a todos pela audiência e até a próxima.